Que a paz de Jesus, a infinita paz de Jesus, envolva os nossos corações. Para nós enfrentarmos com discernimento, entendimento e equilíbrio esta questão da desencarnação ou da morte, em que as relações entre os que ficaram e os que partiram nem sempre ficaram bem resolvidas, pendências ou pendengas muitas vezes foram deixadas de cá e de lá. Então nós vamos propor um caminho, porque a compreensão é o melhor caminho para o enfrentamento dos sentimentos que ficam em nós e que ficam naqueles que partiram por decorrência de coisas mal resolvidas ou por serem resolvidas, ficando um débito de um lado e um débito de outro. E nós gostamos então de tratar este assunto dos vínculos, das conexões, das lembranças e das recordações. E eu pretendo fazer com vocês o seguinte caminho: o caminho do antes, que é o disparador das necessidades individuais de cada um de nós, ou durante a encarnação, que falará dos vínculos e das nossas conexões sentimentais e afetivas, e o depois, que é a ressonância geral nos que ficam e nos que partiram. Então, portanto, esta é a conversa para encarnados aqui presentes, vocês, para os desencarnados aqui presentes e para os encarnados e desencarnados distantes desse centro de comunicação. Então, sempre que nós pensamos, em geral, no mundo espiritual, nós pensamos lá e cá. Mas nós já sabemos que não há lá e nem há cá, que os mundos interagem mutuamente e mutuamente se influenciam. A população de um e de outro se influenciam mutuamente. Então, portanto, não há lá e nem há cá. Então, para nós melhor entendermos essa história que começamos a contar, a melhor coisa é nós partirmos de nós mesmos, porque compreendendo-nos, as coisas ficam um pouco melhores, olhando-nos no próprio espelho. Porque a partir da nossa compreensão, nós podemos compreender o outro. Então, portanto, vamos começar no antes, que é o disparador das necessidades. Nós somos espíritos milenares. No ido dos tempos, nós agimos em diferentes circunstâncias da vida. A nossa história, a história de cada um de nós, é cheia de erros e de acertos. Pela natureza da vida que vivemos, talvez possamos já concluir de imediato que a soma de erros é maior do que a soma de acertos. Basta pensar na natureza da vida que temos.
Isso para nós já é um indicador da nossa necessidade de ajustamento com a lei de Deus, com a lei divina ou natural. Em decorrência disso, somos confrontados a lidar com as necessidades do arrependimento, da expiação, da reparação e das provas que ainda são inerentes à nossa natureza espiritual. Essa confrontação com as expiações, as provas, os arrependimentos e as reparações são uma necessidade para o nosso próprio bem, para o nosso progresso, para a nossa felicidade futura, muito embora a gente possa não de imediato aceitar essas condições. E somos então obrigados ao enfrentamento dos ciclos de provas e expiações no processo, na busca da auto-regeneração diante do nosso afastamento da lei. E o nosso maior ou menor sentimento ou estado de felicidade ou infelicidade agora, isso retrata o nosso grau de afastamento ou aproximação da lei. Então, em decorrência disso, na perspectiva das vidas sucessivas, a cada tempo somos atraídos para um novo corpo, nas condições necessárias para nós respondermos às demandas inerentes da lei. O corpo responde às nossas necessidades, mas também somos convocados para viver em um meio de conformidade com o ressarcimento, com o crescimento, com a aprendizagem e o progresso. Então estamos diante do corpo segundo as nossas necessidades e no meio que oferecerá as condições de conformidade para dar essa resposta. Então, as condições estão postas. O campo está pronto. A colheita é obrigatória. Estaremos diante de um rol de fatalidades. Quem plantou necessariamente tem que colher. Fatalidades boas e fatalidades mais segundo a natureza das nossas ações. Nós colheremos a tempo e a hora, segundo a melhor estação. É a aplicação da lei do mérito. Você só conquista aquilo que você merece, a lei do mérito. Desta maneira, somos atraídos para um meio próprio para garantir, para assegurar uma exposição a situações e a circunstâncias da vida que assegurem o atendimento das exigências da lei, para que a lei se cumpra em nós. Desta forma,
já durante a encarnação, já no campo próprio da reparação, da prova, dos arrependimentos, nesse ciclo que somos convocados a atender, esse é o campo do nosso trabalho, que nós vamos estabelecer vínculos e conexões. Esses vínculos, essas conexões, vão se estabelecer em função do meio social em que você estará, se é da riqueza ou se é da pobreza, na posição social, se é de obedecer ou mandar, ou então você ter vidas de trabalho, vidas de estudo, vidas de privações, vidas de paciência e vidas de dedicação. A determinação do grupo social ou do grupo familiar que você irá pertencer, talvez seja a questão mais central desta situação. Por quê? Porque nesse reencontro de almas amalgamadas, onde iremos ter espíritos no papel de pais, mães, filhos, parentes próximos, novos entrantes com a expansão familiar, onde encontraremos neste reduto familiar os causadores ou parceiros das nossas ações, agentes ou pacientes dos nossos erros e acertos, das nossas quedas ou subidas, das nossas alegrias ou das nossas dores, partícipes diretos ou indiretos das nossas paixões. É nesse reduto que nós vamos encontrar os atores das cenas das nossas infinitas vidas. Mas também, nesse reduto social, nesse grupo familiar, nós também encontraremos espíritos dedicados, encontraremos espíritos abnegados, encontraremos espíritos amigos, alimentadores e apoiadores dos nossos sonhos mais nobres, com o propósito de nos auxiliar no progresso, ou para o progresso mútuo. Agora reunidos pela lei de atração, simpatia e afinidade, com o objetivo de reajustamento e construção de um destino novo. Como a lei é de amor, de justiça e de caridade, ainda teremos um rosário de encarnações, de expiações, provas, arrependimentos, interrompida também por encarnações de trégua e de refazimento. Até que, cansados das vicissitudes da vida, mas conscientes do que devemos fazer ou deixar de fazer, nós, espíritos, tomemos uma resolução para encerrar o ciclo de expiações, provas e arrependimentos, e saiamos
do ciclo vicioso e entremos no ciclo virtuoso. Durante a nossa vida, nós estabelecemos vínculos, conexões, ligações, regidos pelas forças do amor, pelas forças da amizade, da inclinação, da paixão, das tendências, dos pendores e interesses. Mas também vínculos e conexões são criados também pela força da malquerença, da animosidade, do rancor e do ódio. São forças que têm o mesmo poder de ligação entre os espíritos. Desta maneira, neste encontro de almas amalgamadas, nós criamos novos laços, nós apertamos os laços, nós afrouxamos os laços, nós restabelecemos os laços, nós rompemos os laços, nós também destruímos os laços. Cada qual construindo e tecendo a si mesmo o seu envoltório fluídico, o seu corpo perispiritual, fibra por fibra, a sua túnica nupcial e o seu próprio destino. Nós vamos com as próprias mãos tecendo o nosso próprio estado interior. E agora, neste ponto, nós gostaríamos, já que estamos falando dos vínculos e das conexões, muitas vezes não resolvidas ou mal resolvidas, nós gostaríamos de que agora nós fizéssemos uma reflexão sobre a natureza dos vínculos que nós estamos estabelecendo com aqueles que ainda estão ombreando conosco na presente encarnação. Quais os vínculos e as conexões que nós estabelecemos com aqueles que nos anteciparam na vida espiritual? Quais os sentimentos que nós estamos alimentando junto àqueles, ou retroalimentando, junto àqueles que ainda estão ombreando conosco, e quais os sentimentos, as emoções, as lembranças guardadas no arquivo da memória em relação àqueles que nos anteciparam. Porque esses sentimentos precisam ser resolvidos. Vida que segue. Para uns, uma vida tranquila, céu de brigadeiro. Para outros, vida tormentosa, mar encapelado. Cada um nas circunstâncias da vida, segundo as necessidades espirituais individuais ou daquele grupo familiar.
de repente, alguém próximo partiu. Às vezes, com aviso prévio, outras vezes, desavisadamente, nos surpreendendo na vida. E é para estas desconexões que nós temos que trabalhar enquanto estamos a caminho. Porque a conexão caiu, perdemos do nosso GPS, mas os vínculos permanecem. Os vínculos espirituais permanecem entre aqueles que compartilharam a sua vida. É importante dizer, agora, quando nós deixamos a vida material, há a questão das repercussões gerais, ou da ressonância que ficou em cada um de nós e naqueles que partiram. O que deixa o corpo físico? Qual o seu legado? Qual a marca pessoal deixada em cada um de nós? Quais os vínculos? Quais as conexões? Quais os compromissos? Os sentimentos? Qual a ressonância em nós? A repercussão em nós das suas atitudes, do seu jeito de ser e de fazer, das suas palavras? Qual a percepção que nós temos daqueles que nos deixaram na retaguarda? Qual o sentimento guardado? Quando nos perguntam sobre A ou B, o que é que nós falamos? Porque esta é a marca pessoal deixada em cada um de nós. É o legado deixado em cada um de nós. Muitas vezes, nós temos uma expectativa em relação às pessoas que estão conosco, na condição de pai, de mãe, de filho, de irmãos, nora, genro, em geral, as nossas expectativas são maiores do que a capacidade de atendimento e de resposta que as pessoas podem dar. A nossa decepção ou a nossa surpresa em relação ao comportamento daqueles espíritos que estiveram ombreando conosco ou que ainda estão ombreando conosco, a decepção, a surpresa, quando eu me decepciono, é porque a resposta não foi de conformidade com o que eu esperava. Se eu fico surpreso, é porque a resposta foi além do que eu esperava. Mas nós podemos verificar que nessa situação, nós estamos sempre nos colocando como a figura central. Nós em relação ao outro. O que eu espero do outro? Que resposta eu espero do outro? E muitas vezes isso desenvolve em nós
sentimentos em relação ao outro, porque as nossas expectativas não foram correspondidas. Muitas vezes esquecemos-nos de que, tanto quanto nós, são espíritos que estão no mesmo ciclo de expiação, arrependimento, ajustamento, é o mesmo ciclo. E que um dia estivemos enredados em alguma situação em que foram promotores ou copartícipes, ou seja, a nossa história é uma história comum. E que agora, pela necessidade, temos que estar num processo de reajustamento mútuo perante a lei. Então, muitas vezes, nós exigimos muito mais do que o outro pode dar. A gente não pode esquecer que pai, mãe, irmãos, são papéis, são funções que o espírito encarnado vem ocupar numa nova encarnação. Mas não necessariamente esses espíritos estão prontos para cumprirem o dever de pai, de mãe, de filho, de irmãos. Pode ser que ali naquele núcleo seja o seu núcleo de aprendizagem. Então nós acabamos, o espírito partiu e nós aqui alimentando, nutrindo esses sentimentos em relação àqueles que partiram. Na forma da imagem pessoal ou da marca que eles deixaram em cada um de nós. Afeições, paixões, amor, ódio, gratidão, amigos, simpatia, antipatia, ingratidão, felicidade, infelicidade, alegria, ventura, desventuras, são sentimentos que aqueles que compartilharam conosco pode ter deixado em cada um de nós. Certamente, quando a gente pensa no nosso grupo familiar ou de amigos, certamente alguns desses sentimentos ainda permanecem em cada um de nós. Isto é o que ele deixou em cada um de nós. Mas o que é que ele leva? O que é que ele leva? Carrega consigo os reflexos de si mesmo, das suas escolhas, das suas paixões boas ou mais, dos seus sentimentos ou dos seus ressentimentos. Resultado do que teceu com as próprias mãos. E assim, nessas condições, ele retorna, ele adentra o mundo espiritual do jeito que se fez, do jeito que se construiu, do jeito que edificou o seu próprio destino. Segundo suas crenças, segundo seus valores, segundo sua religião, segundo sua ética, segundo seus valores morais, seus princípios, suas ideias, suas atitudes, suas ações, suas intenções e preferências. Com a roupa, com a túnica que teceu, fio por fio, ponto a ponto. E agora ele retorna ao plano espiritual com a sua túnica nupcial
tal qual confeccionada por ele mesmo. Então, a maior ou menor densidade perispiritual do seu corpo fluídico o levará para uma região própria, de acordo com a sua própria construção pessoal, com a sua própria construção íntima. E ele passa por diferentes estágios. Todos passam por um breve estado de perturbação, de um grau menor ou maior, que vai de infinitamente pequeno a infinitamente grande, é uma névoa pelo qual o espírito passa, dependendo dessa sua própria construção individual. Ele passa pelo despertamento, que pode ser alegre ou triste. Ele tem o momento da recepção, do acolhimento, do conhecimento e do despertar da consciência. Então, não há mais o que esconder. Enquanto encarnado, podemos nos esconder no escafandro do corpo físico, dissimulando, não se mostrando tal qual é, mas, uma vez desenfaixado do corpo físico, o espírito é um livre aberto. Todos podem ver, onde todos podem ler. Ali está tudo às escâncaras. Como ele se fez e como ele se construiu. É importante dizer que o espírito que parte, ele sente na sua economia espiritual a ressonância em si mesmo de todos os pensamentos, sentimentos, emoções que a ele é dirigido por cada um de nós. Esse feixe de pensamentos, sentimentos, emoções que alcançam o espírito desencarnado podem significar para ele um refrigério, um libertador, segundo a natureza das nossas emissões, dos pensamentos que lhes são dirigidos. Mas também, pelo mesmo fenômeno, pela mesma causa, os nossos pensamentos, a ele dirigidos, podem se assemelhar à chuva ácida, a chuva que corrói e o amargura. Pode também, ao invés de libertá-lo, atraí-lo, aprisioná-lo nas nossas demandas de natureza material. O exemplo, quando nós passamos por uma tormenta, a gente às vezes dirige o pensamento a um ente querido que não necessariamente está em condições de nos socorrer naquele momento,
Isso para o espírito é uma tormenta, é uma angústia de querer ajudar e não poder ajudar. Relembrar é recordar. Recordar é viver. E quando você revive intensamente aquelas situações. E para o espírito, os nossos pensamentos alcançam com uma grande intensidade. Ele estará aonde estiver o nosso pensamento, envolvido, banhado pela natureza desse pensamento, desses sentimentos e dessas emoções. Quando nós começamos, nós falamos das questões não resolvidas ou por ainda serem resolvidas. Se porventura nós ainda estejamos nutrindo por aqueles que nos anteciparam na vida espiritual, algum sentimento de ingratidão, que nós estejamos atribuindo a nossa infelicidade, o nosso insucesso, o nosso fracasso, a este ou aquele, nos parece que é mais do que chegada a hora de nós trabalharmos em nós mesmos esses sentimentos. Porque numa relação a dois, há um pedaço que cabe a mim e um pedaço que cabe ao outro. E talvez até para conforto íntimo, nós estejamos mais preocupados a cobrar o pedaço que caberia ao outro e deixamos de atentar para o pedaço que caberia a nós. E eu com isso, e nós com isto, nesta relação. Enquanto eu falo isso, eu aproveito a oportunidade, porque os Espíritos dizem para nós que toda vez que você for falar para alguém, para dar credibilidade naquilo que você está falando, fale primeiro de você. Fale de você, para que aquilo tenha ressonância de confiança e credibilidade naqueles que ouvem. Enquanto eu falo para vocês, para nós resolvermos sentimentos ainda mal resolvidos, eu tenho uma série deles. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns bem pouquinhos. Porque é uma forma de eu repetir para mim mesmo, faça isto. Porque quando você fala, você repete para você mesmo. E cada vez que eu me encontrar, me defrontar com um olhar desse, eu vou lembrar do que eu estou falando e reforça para mim mesmo a minha decisão de minorar ou eliminar esses sentimentos. Vou falar da relação com o meu sogro. Uma relação de quase 35 anos. Meu sogro não me conheceu. Não me conheceu.
É claro que eu carrego comigo esse sentimento. Às vezes eu entrava por uma porta e ele saía por outra. Não é? Mas isso eu não resolvi. Preciso resolver esse sentimento que eu guardo em relação a ele. Mas, a par disso, eu tenho uma grande gratidão por ele. E que eu também preciso dizer. Eu era recém-casado, meu filho com 10 meses, eu experimentei desemprego. Vocês podem imaginar um casal recém-casado com um filho, com todo aquele ajustamento de um casamento ainda, ficar desempregado 1 ano. Foi ele que me supriu com a cesta de alimentos, minorando o meu dilema. Então, esta é uma gratidão. É uma gratidão. Então, no meio disso, há sempre elementos de gratidão que você tem. Em relação à minha mãe, éramos 5 filhos. E eu tenho um irmão que é doente mental. Hoje eu estou compreendendo um pouco melhor. A minha mãe deu toda a atenção a ele, certamente gerando uma carência afetiva em mim. Eu tinha uma carência afetiva. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento interpessoal que, com o tempo, eu fui enfrentando essa situação. Mas, na sua simplicidade, ela me disse uma coisa, que eu deveria aprender a ver, ouvir e calar, como regra de bem viver. E ela praticava isto. Ainda ontem, como fala a lição aqui, você está diante de alguém já em estado terminal, lançando um olhar para você, e você diante. Da sua impotência. Aqui eu estou falando do meu amigo Ismar, um amigo que eu só conhecia há 4 anos, maçom. Essa pessoa eu conheci num momento grave da minha vida. E aquela pessoa que eu nunca tinha visto, surgiu na minha vida e durante 4 anos foi a minha segurança espiritual, a minha segurança psicológica, me levou para contato com espíritos que me alentaram, me acalentaram. Aquele homem está naquele leito, mas ele tem uma história. Ele tem erros, tem acertos. E ele me olhava com aquele olhar de socorro. E o máximo que eu pude dizer para ele é assim: Ismar, olha, irmã, tire os seus pensamentos, o seu dever foi cumprido, o seu corpo já não está mais atendendo os requisitos, elimine as suas preocupações de ordem material, não é? E ali fomos conversando com ele. O que eu quero dizer com essas pequenas histórias é que nas nossas relações, todos nós temos um lado bom, um lado bacana, um lado legal.
temos também um lado ruim, um lado cinzento, um lado que não nos agrada, porque ainda é da nossa natureza, ainda é da nossa natureza. Então, eu quando falo para vocês, estou falando para mim mesmo, é procurar olhar, valorizar, surpreender as pessoas naquilo que ela tem de bom. Dirigir o nosso olhar para ali, valorizar aquele aspecto positivo que ela carrega, ao invés de estar repetindo através de pensamentos, só vendo o lado ruim. Estamos todos na mesma luta. Estamos todos naquela repetição de expiação, provas, reparações. Estamos no mesmo circuito. Alguns caminham mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas é abandonar, abdicar desse espírito cobrador que reside em cada um de nós. Nós estamos sempre a cobrar isto ou a cobrar aquilo do outro, mas muitas vezes não cobramos a nós mesmos. Aí o outro vai embora e a gente não curtiu o melhor do outro. Não olhou o que o outro tinha de bom. Estava ali perto de você, você olhou e não viu. E cada um de nós tem algo de interessante a revelar, a mostrar. É uma experiência de vida, é uma história. Nós temos coisas por serem descobertas por nós mesmos e pelo outro. Mas muitas vezes caminhamos ali, ombro a ombro, lado a lado, e esse desejo de descobrir, se debruçar pela janela e olhar para dentro do outro, buscando não os seus defeitos, mas procurando escanear as suas virtudes. E assim a gente viver melhor enquanto estamos a caminho e resgatando nos porões da nossa memória, procurar pensar e salientar o que de bom, que legado bom, qual a marca pessoal boa, agradável, que aqueles que nos deixaram guardam conosco. Esquecer o que está ali do ladinho, se debruçar e olhar para, ajudando-nos, ajudá-los a um novo plano, a um refrigério, um alento para que planejem o caminho numa nova vida, um novo destino. Porque não necessariamente
nós nos reencontraremos. Porque ninguém deve a ninguém. Nós devemos a lei. Para eu me ressarcir da lei, eu não preciso estar com você de novo. Você pode ir embora, tomou o seu destino. O que eu vou me confrontar é com uma situação que eu criei para você. Não é com você, é uma situação para eu me ressarcir com a lei. Então, é aquele negócio do reconcilia-te enquanto estamos a caminho, porque talvez nunca mais nós nos vejamos. Que Deus abençoe. E nos guarde.